Sejam muito bem-vindos a mais um projeto incrível aqui do Ateliê. Hoje eu vou te mostrar como fazer a bolsa Nai. E olha, já vou te avisando, é uma daquelas que faz sucesso por onde passa. É uma peça prática, moderna e o melhor, o molde em PDF é gratuito e já está disponível aqui na descrição do vídeo. Caso tenha dúvidas de como imprimir, tem também um link onde explico como baixar e imprimir os moldes. Essa aula foi feita com muito carinho, especialmente para você que está começando agora. Eu dividi ela em duas partes, com muitos detalhes e dicas para facilitar cada etapa. Então, se você é iniciante, fique tranquilo, que eu vou te acompanhar do comecinho até o final. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui nos comentários. Essa peça, ela tem um bolso embutido na frente, tá? Esse bolso, você não precisa estar riscando e aplicando ele novamente, evitando que ele fique torto. Temos também um bolso aqui na parte de trás. Ela é com dois bolsos, tá? Todos os dois bolsos embutido, tá bom? Olha, gente, que acabamento impecável. Quero deixar os créditos dessa alça, tá? Para Eide Pacheco, foi com ela que eu aprendi, gente, esse acabamento aqui maravilhoso, impecável, que eu vou estar também ensinando hoje para vocês. Trouxe esse acabamento também para a alça tiracolo, tá? Que por sinal eu vou estar explicando para vocês 3 formas de você estar fazendo essa alça. Então, se eu fosse você, não perderia nenhum detalhe desse vídeo, tá bom? Então, bora costurar? Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos projetos. Deixe seu comentário aqui embaixo e não esqueça de compartilhar com uma amiga ou um amigo costureiro. Agora sim, vamos para o passo a passo. Vamos iniciar a nossa videoaula, tá, gente? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Os moldes, eles já estão todos cortados, tá? E separados. Na hora de montar os moldes não tem erro, tá? É só vocês colarem a letra com letra, tá bom? Que vai bater certinho. Vou deixar aqui o link do vídeo que tem explicando como baixar, tá? O molde e como imprimir, tá certo? Vamos iniciar a peça, tá? Pela parte desses moldes aqui, tá? Molde moldura bolso frontal e molde moldura o bolso de trás, tá? Vocês vão ver que aí tá escrito, tá? Para vocês verem aqui no vídeo como deve ser feito, tá bom? Vou dizer para vocês que esse bolso, tanto o bolso de trás da peça quanto o bolso frontal, eles são opcional, tá? Você pode estar fazendo a peça sem colocar o bolso na parte de trás e sem colocar o bolso na parte da frente. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Essa aqui é a parte da frente, tá? Da nossa peça. Tem esse bolso aqui que a gente vai fazer aqui na videoaula, tá? Mas você pode fazer essa peça sem esse bolso na frente, tá? Essa parte aqui lisa, tá? Assim também como você pode fazer a parte de trás sem o bolso traseiro, tá bom? Então, fica a seu critério, tá bom? Como você deseja fazer, ou até mesmo o seu cliente, né? Ele que eu gostei da bolsa, mas não gostei desse bolso da frente. Tem como você fazer sem esse bolso? Tem sim. Você pode fazer sem esse bolso da frente, tá bom? Então, vamos lá, tá? Eu deixei aqui, deixa eu tirar essas coisas daqui rapidinho. Pronto, deixei aqui só mesmo a parte que a gente vai estar utilizando nessa fase, tá bom? Vocês vão pegar o material que vocês vão estar utilizando, tá? Para fazer essa moldura. Aqui eu estou utilizando o sintético, tá, gente?
Na nota fiscal, ele está dizendo que é um forro palmilha 06, tá? Na verdade, eu fui para comprar, gente, o sintético caramelo, esse aqui, ó. Espera que eu vou mostrar para vocês. Eu fui para comprar esse sintético. O fundo dele, tá vendo? Em malha, totalmente resistente. E aí eu não levei, né, a amostra que eu tinha aqui para comprar o mesmo. E aí chegando lá eu vi esse trouxe. E não é o mesmo. Então, gente, já fica um alerta para vocês, tá? Todo o material que vocês comprarem, na verdade, pegue um retalhozinho, guarde, porque quando você for fazer uma nova peça, você leva na loja, tá? E no meu caso, por exemplo, o vendedor que me atende ali estava de licença e aí não estava lá. Então, o outro vendedor que me atendeu não soube especificar o material que eu queria e aí me deu esse material aqui. Eu achei que era, quando chegou aqui eu vi que não era. Então, vamos lá, tá? Vocês vão pegar a modelagem, certo? E vão colocar aqui, vão riscar, vão recortar no tamanho certinho, tá? Repare que aqui ela não tá até embaixo, mas a gente vai recortar até embaixo. A parte de cá, também a mesma coisa, vocês vão riscar, vão recortar, vão também riscar essa parte do meio, ela vai ficar assim, tá? Vocês vão pegar uma régua e vão riscar, tá? Busca o meio certinho, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui, se eu não me engano é 1,5, tá? A distância aqui. Aí vocês vão marcar nos 7 milímetros, tá bom? Deixa eu marcar aqui. 7 milímetros, 7 milímetros, tá? Vou fazer, deixa eu chegar mais pra cá. Vou riscar aqui, tá? Fazer uma linha. E aqui eu vou pegar cerca de 1 centímetro de um lado, vou marcar. 1 centímetro do outro. E aí eu vou fazer uma linha paralela aqui, cá, cá, tá, e pra cá, tá? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, tá? Vou marcar os 7 milímetros. Tá? Achei o meio. Aqui eu vou riscar, tá? Pode riscar até embaixo, nessa parte aqui. Eu vou até completar aqui o risco aqui de baixo, tá? Vou marcar também aqui 1 centímetro no meio. E vou fazer aquele mesmo triângulozinho, tá? Que eu fiz lá do outro lado, tá bom? Aqui, gente, eu não deixei, tá? Pra vocês cortarem até embaixo, porque na hora de riscar, para evitar que ele se afaste, você acabe é, é, riscando ele um pouco aberto, tá? Aí, para evitar isso, eu deixei com essa pontinha aqui assim, tá bom? E aí, a gente vai recortar, tá? Eu vou recortar aqui nessa parte do meio, tá? Vou recortar até aqui, a beiradinha aqui, tá vendo? Do triângulo. Chegou aqui, eu vou recortar pra lá e vou recortar pra cá, tá?
Ó, como ficou o corte. Deixa eu cortar mais um pouquinho aqui, porque não chegou tão perto assim da marcação. Pronto, esse é o corte que a gente vai fazer. Cá, eu vou dar uma dobradinha no meu material. Vou dar um piquezinho aqui, tá? Pra deixar a abertura. Opa, ficou pequeno. Piquezinho pra deixar uma abertura aqui pra colocar a tesoura. Vou recortar aqui no meio. Quando chegar aqui, também vou cortar na diagonal. De um lado, na diagonal do outro, tá? Corta o mais próximo possível que você puder da marcação que você fez. Vou recortar aqui no meio também. De um lado. E aqui pro outro. Pronto. Agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vou reservar isso aqui, tá? E vou pegar a parte frontal, tá? Que eu já coloquei aqui, tá, gente? O meu sintético, tá? Ele tem ele é meio perolizadozinho, tá? Eu vou até ver com o vendedor qual o nome desse sintético, que na verdade já tem um tempinho que eu tenho esse sintético aqui. E aí eu não tenho nota fiscal aqui para ver o nome dele. Mas eu vou buscar e vou deixar aqui, tá? Na descrição para vocês. E aí o que é que eu vou fazer aqui? Como eu fiz a dublagem, tá? Eu não colei, tá, gente? Eu prendi o sintético no TNT 150, tá vendo? Com uma costura, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura, passar uma costurinha aqui, ó, na beiradinha, nessa parte aqui de fora, tá? Pra prender esse material, tá certo? Inclusive, quem gosta de trabalhar com tecido, tá aí uma ótima opção, tá? Eu gosto de trabalhar muito com tecido também, mas essa peça aqui eu quis fazer ele no sintético. Mas dá para você fazer também no tecido do mesmo jeito. Pega o TNT 150, tá? E faz a dublagem. Aqui, como vocês viram, eu só fiz costurar. Mas tem gente que gosta de colar, tá? Tanto faz com a cola spray, né, da Tech Bond, tanto com a cola, aquela cola branca também. Já fiz também. Eu, particularmente, não gostei de trabalhar com a cola branca, né? Não sei se é porque aqui em casa a casa é fria, mas embolorou o tecido. Então eu não gostei. Então eu gosto de fazer assim, tá? Eu acho que não tem necessidade nenhuma de colar, tanto tecido quanto sintético. Eu sempre trabalhei assim e sempre deu super certo, tá bom? Só é ter cuidado na hora de que for costurar, para não ficar sobrando, sabe? Não ficar sobrando material, ficar com a barriguinha. Então, ele ficando todo por um, você pode ter certeza que não vai ter problema nenhum na confecção da sua peça, tá? Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu recortei é, o material, já fiz também a marcação aqui. Só que aqui eu vou fazer diferente, tá? Não precisava nem passar essa marcação aqui. Por quê? Porque aqui eu já vou prender ele no forro, tá? Como forro, gente, eu estou utilizando o nylon 70 emborrachado, tá? Eu trabalhava muito com bagum, mas quando eu descobri isso aqui, gente, esse material é maravilhoso, é muito bom. Então, eu vou colocar aqui, tá? O meu sintético, na, é, avesso com avesso, e vou passar uma costura prendendo essa parte daqui, tá bom? Eu vou fazer por partes, tá? Separado para não ter nenhum problema. Então vamos primeiro para a parte da frente, tá? Vou deixar essa parte de trás para depois, tá? Não embaralhar aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro para a parte da frente.
Então, eu vou passar essa costurinha. Se você estiver fazendo com sintético, que você não precisou dublar, ou que ele está colado, não precisa você fazer essa costura. Vou costurar aqui, já vem. Pronto, já costurei. E agora, gente, eu vou recortar, tá? Vamos lá, fazer uma observação aqui para vocês. Quando vocês forem, gente, costurar, ou quando vocês forem marcar, tomem bastante cuidado. Ao contrário, né, da marcação, eu deixei essa partezinha aqui grudada, essa aqui não está. Eu vou até fazer essa mudança, tá? Na modelagem. Eu vou tirar aqui meio centímetro para que essa peça aqui ela fique justa, tá? Para que não corra o risco de na hora de riscar ele sair do lugar, tá? Então eu vou fazer essa mudança na modelagem. Então quando vocês receberem a modelagem, ela vai estar com meio centímetro aqui embaixo. Pronto. Já fiz, tá? Eu já deixei presinho. Quando a gente risca o molde da gente, a gente risca ele aqui assim, não é isso? Pronto. A parte do molde, gente, é essa parte de cá. Não é a parte em cima da linha, nem para fora da linha. É a parte que está para dentro. Então, a parte que eu tenho que recortar e tirar é essa parte aqui, tá? Do risco, porque reparem que aqui quando eu fui riscar, saiu um pouquinho, tá vendo? Do lugar. Então pode ser que quando você risque, ele só saia um pouquinho, fique um pouquinho mais grosso. Então para que você não perca e nem ganhe, né, material, eu aconselho vocês a sempre recortar, tá? Na parte do que fica da modelagem, nunca para fora, tá? Então eu vou recortar aqui, tá? Corta, recorta, recorta. Pronto, reparem, tá vendo? Que a parte que ficou aqui foi a parte que eu risquei, tá? Ó, tem uma partezinha aqui que eu não cortei direito. Ficou um pedacinho aqui. Chega, ficou meio torto. Deixa eu cortar aqui direitinho. Pronto. Essa parte aqui eu já recortei, tá? Como eu vou utilizar cola nas duas partes, tanto da frente quanto do fundo, agora eu vou passar para a parte de trás, tá bom? E a gente volta para poder fazer a parte da colagem. Aqui, como vocês viram, eu estou utilizando o sintético, dublado no TNT 150. E aqui eu já coloquei o forro, tá? Ao contrário do bolso da frente, vou mostrar aqui para vocês, que não vai mostrar, tá vendo? Você vai utilizar, não vai mostrar essa parte daqui, ó. Tá vendo? Ó, não vai mostrar essa parte daqui, então não necessita colocar forro, tá? Já esse bolso daqui, como vai ser um bolso maior, ele vai mostrar. Então, por isso que eu já coloquei o forro aqui, tá? Aí, mais uma vez, eu vou pegar o molde, vou colocar aqui em cima, tá? Deixa eu pegar aqui, gente. Eu utilizo isso aqui, ó, um pedaço de pedra de mármore, para que o molde ele não escorregue, tá? E aí eu vou marcar. Deixa eu pegar aqui um pedaço de giz. Toma cuidado.
na hora de riscar, tá? Pronto. Marcação feita. Agora eu vou prender também, tá? Nesse caso, você também vai precisar prender ele, para não ficar solto, para facilitar na hora da colagem. Então, eu vou passar aqui uma costura em volta e já vem. Pronto, já passei a costura. Ah, gente, uma observação, tá? Passem a costura um pouquinho afastado, tá? E aqui, como eu vou recortar, se eu colocar rente, se eu costurar rente, quando eu for recortar, vai recortar a costura. Tanto que aqui, reparem que eu fiz duas costuras, tá? Aqui saiu um pouquinho a mais, mas não tem problema nenhum, tá? Então, vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz lá. Vou dobrar um pouquinho, tá? E vou recortar aqui, para facilitar na hora de recortar. Lembrando que o local correto de você cortar é o quê? É atrás da linha que você fez. Nunca em cima e nunca do lado de fora, tá bom? E vou recortar aqui. Aqui praticamente eu vou recortar em cima da primeira costura que eu fiz certinho. Pronto. Uma coisa que eu também recomendo a vocês, já achem o meio dessa peça, tá? Já marquem o meio. Achei o meio, a parte de baixo. Agora eu venho no meio da parte de cima, tá? Dou um pique aqui. Vixe, o pique daqui de baixo quase não deu nem pra ver. E como são três materiais, às vezes não dá pra pegar os três, tá? A mesma coisa você faz no da frente, tá? Que eu já achei, tá vendo? O meio. Gente, tomem muito cuidado quando for marcar o meio da parte da frente. Eu passei um perrengue quando eu fui fazer essa parte daqui. Por quê? Porque eu marquei o meio. Eu não sei se foi na parte do fole, e quando eu fui costurar o meio, ele saiu um pouquinho do meio, ou se eu marquei realmente esse meio aqui errado. Mas quando eu fui costurar o bolso, ele ficou torto. Então, para evitar que seu bolso fique torto, tomem muito cuidado. Marquem o meio certinho aqui, tá bom? O sucesso do seu bolso depende da marcação que você vai fazer aqui. Então, cuidado. Pronto. Então, agora vamos para a parte agora da cola, tá? Eu vou colocar os dois lados aqui do avesso, tá? Vou pegar aqui essa parte, gente, vou dobrar, vou vincar ela. Deixa eu pegar uma régua, que aí fica mais fácil. Vou dobrar aqui, tá? Vou tirar isso daqui, tá? Dobra. A gente dá uma vincada nesse material, tá? Vou passar aqui o cabo da tesoura para vincar, tá? Dependendo do material que você esteja utilizando, meu material aqui é um 0,6, então ele é mole. Se você estiver utilizando material um pouco mais durinho, né? Se você utiliza martelo, essa é a hora,
tá? E cuidado, gente, quando vocês forem fazer isso, tá? Para não danificar o sintético. Eu estou passando mesmo para vincar. Essa parte aqui do canto também, tá? Dá uma vincadinha nele. Isso tudo aqui, gente, é para facilitar na hora que você for colar, tá bom? Cadê a parte da frente? A mesma coisa. Utiliza a régua. E você vai dobrar ele melhor. Para não dobrar fora da linha, para não ficar torto. Então, passa, passa, passa. Vem cá, vem cá, vem. Vamos que vamos. Então, agora vamos passar para a parte da cola, tá? Vou estar utilizando a cola de contato, tá bom? Gente, por favor, não utilizem essa cola em local fechado. Eu vou até abrir mais um pouco aqui a janela do ateliê. Eu tô fazendo essa peça aqui à noite, tá? Então eu não tenho como ir lá pra fora, tá? Então, cuidado, utilizem máscara, que ela é muito tóxica. Deixa eu abrir ela aqui. E aí vocês vão passar, tá, gente, na beirada aqui, ó. Ai, o colinho abençoada. A gente dá uma espalhadinha nela, pra ela ficar uniforme. Gente, eu já parei na emergência por causa dessa cola. Então, cuidado, 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 tá? Pra não ter uma intoxicação. Acabou passando demais, mas não tem problema não. Tá? Pra lá. Aqui a gente vai passar nessa parte aqui de dentro, tá? Que é a parte que vai colar lá com aquela parte que a gente passou a cola. Então, passa a cola direitinho. Eu já comprei, gente, a lata da cola, mas eu perdi. Eu não utilizo muito. Então agora eu utilizo assim. Só a bisnaga. Pronto. Eu vou terminar aqui de colar. Vou esperar a cola endurecer um pouco e volto, tá bom? É o tempo que sai também o cheiro aqui do ateliê. Pronto, já esperei um tempinho aqui, tá? Já coloquei aqui o dedinho, tá vendo? Não está mais colando. Então esse é o ponto ideal, tá certo? A cola de contato, como o nome dela mesmo já diz, tá, gente? Ela só cola em contato com ela mesma. Então por isso eu passei cola em um canto e do outro. Agora eu vou posicionar
tá? Esse bolso, essa parte aqui do bolso, aqui na linha que a gente fez, tá? No desenho que a gente fez. Vou colocar ela aqui certinho, tá? E agora eu vou começar a puxar esse material aqui e colar a parte de dentro. Pega esse material, puxa aqui para a parte de dentro, para colar, tá? Laterais e a parte de cima. Deixa eu virar aqui para ver como ficou. Pronto, tá ótimo. Pronto, essa parte daqui já está colada, tá? Dá uma olhadinha aqui do lado, tá? Dá uma empurradinha para não ficar aparecendo, tá vendo? Aí se você vê que tá aparecendo, é só dar uma puxadinha com o material da parte de dentro, tá? Não vai ficar mostrando não. Vou fazer a mesma coisa na parte de trás, tá? Deixa eu dar uma soltadinha aqui. Sacou? Vou posicionar ele aqui e vou começar a colar também aqui da parte de dentro. Vou colar as laterais, depois eu vou colar as esquinas ali. Peraí. Posiciona. A gente e puxa. Agora aqui as pontas, puxa pra cá, pega a ponta, puxa pra cá. Aqui eu já vi que faltou um pedacinho pra puxar. Aqui também. Pronto. Aí a mesma coisa, vamos fazer o teste de qualidade, né? O controle de qualidade, ver se tá aparecendo. Se tiver, dá uma puxadinha pra dentro. Vem. E prontinho. Agora vamos costurar o nosso zíper, tá? Se vocês preferirem, deixa eu ver aqui, gente, porque ali quando eu fiz, eu costurei depois, tá? Mas eu acho que dá aqui pra gente fazer o acabamento antes, né? De colocar o zíper. Eu acho que eu vou fazer como eu fiz o primeiro, tá? Primeiro eu vou costurar o zíper aqui e depois eu venho fazer esse acabamento. Mas vocês podem fazer também ao contrário, tá? Vocês podem tá dobrando aqui, tá? É só dobrar, gente. Dobra com dobra, tá? Aqui. E passar uma costura, tá? De um lado. Vocês dobram aqui certinho, tá vendo? Virou e passa a costura do outro lado, tá? Não tem erro. Olha direitinho, pra não ficar torto, tá? E aí é só passar uma costura. Mas eu vou fazer como eu fiz da primeira vez, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro a parte da frente, depois eu faço a parte de trás junto com vocês. Eu vou pegar aqui o cursor, tá? Peguei um pedaço aqui de zíper, tá, gente? Pegue um pedaço maior. Ó, gente, deixa eu olhar aqui, que eu já vi que tem um negocinho aqui torto, tá?
Isso aqui pode influenciar no momento em que a gente for marcar o meio. Então, eu particularmente estou traumatizada, porque eu tive que desmanchar, né, aquela parte dali para poder fazer certo. Estudei 2 vezes, até descobrir que o problema não estava na modelagem, que o problema estava porque eu marquei o bolso errado. Então, tome muito cuidado. Aqui, gente, eu fiz um cortezinho, tá, de um lado. Eu acho que facilita no momento de colocar o zíper. Ou colocar o cursor do zíper. Vixe, peraí que no que eu cortei o dente do zíper. Eita! No que eu cortei o dente do zíper ficou tortinho. Aí tava dificultando aqui. Pronto. Agora coloco aqui. Esse jeito, gente, de colocar o zíper, fica parecendo aquele zíper, sabe? De jaqueta. Olha direitinho, se você colocou certinho, tá? Eu vou deixar assim, na beirada, tá certo? Agora eu vou pegar uma fita, um pedaço de fita dupla face. Vou colocar aqui pra prender esse zíper para ele não sair do lugar. A gente poder fazer a costura. Tá? Centraliza direitinho, gente, esse zíper. Nessa parte daqui, tá? Centraliza direitinho, tá bom? E vamos utilizar a marca do zíper, tá? Como limite na hora de costurar, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar o zíper da parte de trás. Deixa eu ver aqui se vocês veem, tá vendo? Tem uma tramazinha nessa parte daqui, aqui próximo ao zíper. Reparem que tem uma partezinha que ela é lisa. Então eu vou encostar, tá? Deixa eu pegar aqui um pedaço de alguma coisa, eu vou encostar o meu sintético assim, tá? Cobrindo essa parte com trama e deixando a parte lisa, tá? Esse vai ser o limite que eu vou utilizar para poder estar fazendo a costura, beleza? Então eu vou costurar aqui, tá? Não tem segredo. Coloca certinho, tá? Na marcação que eu tô te falando do zíper. Olha o zíper direitinho aí que você tem em casa. Então eu vou passar uma costura aqui em redor, tá? E já venho. Pronto, gente, já costurei, tá? Eu achei que tava gravando aqui. Repare que tá tendo já marcado aqui o sintético, mas vamos lá. Agora que eu já fiz, tá? A costura do zíper, eu já selei aqui o zíper aqui atrás para não correr o risco de desfiar. Agora vocês vão pegar e vão dobrar, tá? Até o encontro aqui da costura, tá? Vocês vão dobrar de um lado e vão dobrar do outro, tá? Até o encontrozinho aqui da costura e vão dobrar, tá? Feito isso, para confirmar que aqui, a mesma distância daqui, que aqui a gente está usando, né, como referência a costura. Só que nessa parte aqui de cima a gente não tem essa costura. Então, vinca direitinho, tá? E aí você pega a régua e vai medir, tá? Aqui tem 5 centímetros e 1 milímetro. Aqui também tem 5 centímetros e 1 milímetro. Então, tá tudo certo. Então, agora eu vou passar mais uma costura, tá? Dessa vez costurando aqui. Essa beirada tá em cima, essa beirada tá em cima. Depois eu vou virar
tá? E vou passar uma costura para prender essa parte daqui, beleza? Vou fazer isso e já venho. Pronto, costura feita. Agora eu vou virar aqui para poder recortar a sobra, tá? Vou puxar o zíper, tá? Levar ele pro local dele. E aqui, gente, para não correr o risco de vocês cortarem errado, torto, coloca a régua, tá? E marca. Ops. Mas coloca a régua certinho, viu, gente? Porque se colocar a régua torto, o negócio vai ficar torto também. E vocês podem, tá recortando. Foi. Vou pegar aqui o isqueiro. Tá selando a beiradinha desse zíper para não desfiar. E pronto. Pronto. Agora eu vou pegar o forro, tá? Do bolso da frente. Como eu disse para vocês, eu tô utilizando o nylon 70 emborrachado. E ele também, né? Tem frente e avesso. Só que o avesso dele é emborrachadozinho, tá? Enquanto a frente tem um efeitozinho como se fosse um tecido. Atrás ele é emborrachado. Então ele tanto de um lado quanto do outro serve para forro, tá? Mas aqui, caso você esteja utilizando um tecido que ele seja dupla face, por exemplo, seja um tecido estampado, né? Eu aconselho você usar 2 tecidos nessa hora, tá bom? Aí você vai colocar avesso com avesso, tá? Para poder ficar o direito para esse lado e o direito para o lado de cá, tá? Que aí vai ficar o direito para a parte de dentro do bolso. Deixa eu botar aqui do lado certo. O direito para a parte de dentro do bolso e o direito para a parte de dentro do bolso da frente também, tá? Então aqui agora eu vou passar uma costura na beiradinha, tá bom? Prendendo esse forro, tá? E já vem. Pronto, forro costurado, tá? Preso. Agora vou cortar o excesso do material que sobrou, tá? Aqui no início eu já havia marcado o meio. Eu vou só aproveitar, né? A marcação que já existia, tá? E vou marcar o meio desse material, tá? Vou dobrar aqui um pouquinho. E vou achar o meio da parte de baixo, tá? O meio aqui, gente, realmente bateu certinho com o zíper. Deixa eu ver aqui de novo. Porque pode acontecer, né? Da gente costurar o zíper mais para um lado, mais para o outro, besteira. Então é bom a gente sempre confirmar, como eu disse. O primeiro que eu fiz, gente, estava torto. Nessa marcação aqui do zíper, eu fui fazer errado. E aí já viu, né? Deixa eu ver se eu marco ele ao contrário, né? Pelo forro da parte de dentro. É isso mesmo, tá vendo? No centro, certinho do zíper. Eu vou pegar um giz para poder estar marcando, tá? Pra na hora que eu for costurar, não dá nenhum BO,
tá? Então tá marcado aqui, é realmente o centro do zíper, é o centro do bolso da frente. E eu vou reservar esse bolso, tá? Vou agora finalizar esse bolso aqui da parte de trás, tá? Eu acho que não vai... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um pedaço, tá? Da fita dupla face. Eu sempre gosto, gente, de fazer a abertura do bolso assim, tá? Peraí, deixa eu botar logo o cursor aqui. Pronto, coloquei o cursor. Eu sempre gosto de fazer fechamento para a esquerda, tá? Fechamento para a esquerda, abertura para a direita. Eu já vi algumas artesãs falando que o correto é esse, o padrão é esse, tá? Então, desde sempre, eu sempre usei esse padrão, tá? Se você utiliza ao contrário, tudo bem. Você está fazendo, você faz o seu padrão, tá? Mas eu ouvi dizer que realmente o padrão para as bolsas é esse. Fechamento para a esquerda, abertura para a direita, tá certo? Então, eu vou colocar aqui a minha fita dupla face para segurar esse zíper, tá? Vou colocar aqui e vou centralizar ele. Vou fazendo aquele mesmo esquema, gente, eu vou utilizar, tá? O detalhe do zíper, reparem, gente, ó, esse lado aqui tá meio craqueladinho e aqui tá lisinho. Pronto, esse lado craquelado vai ficar todo escondido, tá? Então, eu vou passar uma costura. Só que aqui, né, diferente do bolso de lá, tem um detalhezinho muito importante, tá? Vocês vão deixar o zíper, a mesma coisa de lá, na beirada, tá? E eu vou fazer essa costura aqui com vocês. Vamos lá? Então, deixa eu ver aqui se focou direitinho. Pronto. Então, vamos iniciar a nossa costura, tá? Do bolso na parte de trás. Como vocês viram, eu deixei o cursor aqui na beirada, tá? Porque eu tenho o costume de utilizar outro calcador. Como esse material é mais frágil, o outro calcador ia marcar. Aí eu fiquei um pouco perdida aqui na direção, tá? Então, a parte do zíper, tá? Ele está aqui. Eu vou colocar ele para lá, tá? E vou pegar pelo menos os 2 dedos, tá? Marcação de uns 2 dedos, para iniciar, tá? A minha costura aqui, tá? Não vou dar retrocesso de início. Eu vou dar retrocesso lá quando eu for finalizar. Então, eu vou costurar. Ai, gente, eu não acredito. A unha da bobina, na hora da costura, partiu. Eu tô utilizando, gente, aqui a unha de nylon, tá? Eu não tinha, minha mão toda suja de cola. Eu não tinha a unha da mesma cor, né? Caramelo. Nem um tom marfim. Então, eu tô utilizando ela. Infelizmente, quebrou ali, partiu. E agora eu vou ter que me virar nos 30,
tá? Era para ter ajeitado a linha antes de iniciar a costura, tá? Isso aqui não acontece só com a linha de nylon não, tá, gente? O correto é a gente arrumar a linha antes de iniciar a costura, para que não aconteça isso aqui. Mas vamos lá. Já deu tudo certo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, tá? Posicionar no mesmo local. Deixa eu ver aqui. Tem duas linhas. Pronto. Mesmo local. E tentar fazer a costura em cima da mesma costura. Vamos lá. Eu vi uma zoada, pensei que tinha partido de novo. Pronto, tá costurando. Ai, gente, eu consegui costurar mesmo. A mesma costura. Pronto. Agora eu vou fazer a costura na parte de baixo. Tá? Vai utilizando aquele detalhe que eu falei com vocês do zíper como base. Pronto. Como eu falei pra vocês. Deixa eu ver se tá dando pra ver direitinho. Pronto, dá pra ver direitinho aí. Como eu falei com vocês, né? Eu deixei os dois dedos aqui sem costurar, tá? E agora, a gente vai costurar até a mesma direção. Eu vou pegar o meu cursor e vou puxar ele e vou trazer ele pra cá, tá? Levo, tá? O cursor pra lá e agora é só finalizar a costura aqui, tá? Ajeita direitinho. Eita, eu dei uma virada aqui de 360. Aqui eu vou dar um retrocessozinho, tá, gente? Não precisa um retrocesso muito grande não, para não ficar feio, tá? Mas o nosso bolso ele já está costurado, tá? Eu vou só ajeitar aqui, que naquela hora eu fiz duas costuras, né? Aí tem muito excesso de linha, tá? Aqui, só vou ajeitar e venho para finalizar com vocês. Gente, toma cuidado, tá? Quando vocês forem fazendo, vejam, tá? Vocês viram que eu colei, mas não ficou tão pra dentro. Reparem que tem tipo um triângulozinho aqui, tá vendo? Era para ter colocado mais pra dentro, né? E eu não percebi. Como aqui o zíper é da mesma cor, então não vai mostrar muito. Mas tomem cuidado na hora de fazer, certo? Então agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá na frente. A gente vai dobrar aqui até a costura que a gente fez, tá? Dobrar até a costura, tá? Nunca. Vou do outro lado aqui também, tá? Não tem necessidade, gente, de vocês utilizarem fita dupla face ou colar essa parte aqui não, tá? Essa parte aqui é bem tranquila de fazer, tá? E faz aquele mesmo processo. Olha, tá? Aqui também tá 5. Aqui já tá 5 certinho. Lá foi 5,1, né? Aqui tá 5 certinho. Aí eu vou olhar aqui. Já aqui tá um pouquinho grossinho. Já percebi que esse lado aqui que eu costurei, que eu dobrei, tá vendo? Esse lado aqui que eu tinha dobrado errado. Vinca. Do lado de cá a mesma coisa, tá? Confirma se tá tudo com 5 certinho.
também, né? Mesmo problema de lá. Pronto. Cinco certinho. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar uma costura aqui. E vou passar uma costura aqui, tá? Prendendo. Deixa eu recortar logo o excesso do zíper. Aqui na parte de trás. Vou selar. Deixa eu tirar essa parte aqui da fita. Tá, gente? Evitem deixar a fita, porque dependendo do que a pessoa for colocar no bolso, né? Vai que seja algum papel, de algum comprovante de alguma coisa importante. E aí gruda aqui na hora de tirar, rasga. Então, tira, tá? Não deixa não. Pronto. Aí agora eu vou passar uma costura de acabamento aqui de um lado, uma costura de acabamento do outro. Vou pegar também o forro, tá? Depois de costurar, eu vou pegar o forro, tá? Como eu disse, eu tô usando o forro que dá pra usar dos dois lados. Apesar, gente, que esse lado aqui vai ser diferente o acabamento. Então, vamos lá. Você vai utilizar só um forro, tá bom? Esse aqui você não precisa utilizar dois, não. Coloca a frente virada pro bolso mesmo e passa uma costura, tá certo? Mas primeiro, vamos costurar aqui e depois vamos prender isso aqui no forro. Pronto, já finalizei, tá? A costura aqui do detalhe do bolso. Já costurei o forro, tá? Já recortei o excesso. E agora, vamos, tá? Prosseguir aqui no passo a passo. Reparem, tá? Não, na verdade, reparem e não reparem. Reparem que lá no molde vai estar escrito uma vez no forro maior, que foi esse que a gente costurou, tá? Uma vez no principal. E uma vez no forro maior, um TNT, tá, gente? Esse forro que eu vou utilizar aqui agora, eu vou estar utilizando ele apenas para prender a estrutura, tá bom? Tem lá o molde, tá? O estruturador frente e costas, que você vai cortar duas vezes. E aí eu não vou utilizar a cola, tá? Se você utiliza a cola spray, Tec Bond, né? Se você quer utilizar até a própria cola de contato, você pode estar utilizando. Eu, particularmente, utilizei durante um tempo a cola da Tec Bond. Eu não sei se a cola que eu comprava era falsificada. Eu só sei que eu esperava o tempo, né, ideal da cola, colava o material e depois ele soltava, tá? Então, para não correr mais esse risco, eu gosto agora de trabalhar assim. Como o forro daqui a gente vai fazer embutido e não vamos ter acesso a essa parte daqui, então eu não vi necessidade de eu utilizar um outro forro, tá? Se eu fosse, por exemplo, fazer uma bolsa com um bolso só, tipo uma mochila, aí sim eu teria que utilizar o mesmo forro. Mas como eu não vou fazer isso, tá? Esse forro aqui, ele já dá super certo, tá? E aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou costurar, vou começar costurando aqui de baixo, aqui do lado, vou costurar. Quando chegar aqui, eu vou encaixar, tá? O, o estruturador e vou terminar de costurar, tá? Eu vou fazer isso aqui, já vi. Pronto, já costurei, tá vendo? Daqui até aqui, agora eu vou encaixar o estruturador e vou estar finalizando a minha costura.
Pronto, já costurei, tá? Não se preocupe, gente, esse forro ele não vai ficar soltinho, tá? O tamanho dele ele tá ideal. Tá bom? Você ajeita assim para deixar ele centralizado, que a gente agora vai costurar ao vivo, tá? Quando costurar ao vivo ele vai ficar certinho. Não se preocupe. Eu vou recortar aqui agora o excesso TNT. Pronto. Agora eu vou utilizar o vivo. O vivo, gente, que eu tô utilizando aqui, eu encapei ele, tá? Peguei um vivo aqui que eu tenho. O vivo, por sinal, é até amarelo, tá vendo? Como eu não tenho o vivo na mesma cor, eu achei mais prudente encapar, né? Senão ia ficar feio. E aí você pode também, gente, estar utilizando o vivo da mesma cor, do detalhe, né? Eu poderia também estar utilizando o vivo é, da cor, né? Do próprio marfim, mas aqui eu desejei fazer, tá? O vivo na cor dos detalhes que eu estou utilizando, que é o caramelo, tá? Então eu vou passar o vivo, tá? Nessa parte de trás aqui, para poder estar finalizando. Eu vou pegar aqui um pedaço desse material, tá? Pra tá colocando aqui para fazer o encontro aqui do vivo, tá? Minha máquina, gente, ela é uma transporte duplo, tá? Tô usando uma Sun Special. E assim, eu tô utilizando para costurar o vivo, o calcador de vivo, tá? Tem pessoas que utilizam o calcador de zíper, ou até o calcador normal mesmo. Mas eu, até então, gente, só consegui realmente aplicar vivo com calcador de vivo. Então, vamos lá, tá? Quando você encapar o vivo, gente, tomem muito cuidado, tá? Recortem direitinho as sobras, tá? Porque assim, o segredo do vivo ficar bem colocado é realmente você vir colocando beiradinha, tá? Do vivo com a beiradinha do material principal que você está utilizando embaixo, tá? Se você coloca, deixa, né? Sobra desse material, logo você não vai estar colocando a ponta do vivo com a ponta do material. E aí vai ter algumas imperfeições, né? Ou até mesmo na hora de você costurar o fole, ele pode sobrar, tá? Ou faltar. Então, o segredo de colocar ao vivo é você colocando, ó, beiradinha com beiradinha. Não tenha pressa, tá? Se você é iniciante, não precisa correr na hora de costurar ao vivo. Vai costurando devagarzinho, tá? Que dá tudo certo. Então, vou aplicar ao vivo aqui e já vem, certo? 3. Pronto, gente. Parte de trás pronta. Ai, gente, eu tô amando essa combinação. Tô amando a coisa mais linda aqui, ó. Como eu falei com vocês, tá vendo? Dá pra ver essa parte de cá. Então, por isso que a gente tem que forrar, tá? Esse lado daqui. Mas olha que perfeito. Ai, gente, tá muito linda essa combinação. Eu acho que eu vou ficar com essa daqui pra mim. Eu fiz azul pra mim. Mas essa aqui, gente, ganhou meu coração. O que eu faço? Mas vamos lá, né? Vamos prosseguir aí. Depois eu vejo o que eu faço. Aqui, gente, eu não vi necessidade, tá? No bolso da frente de colocar estrutura, tá? Você pode fazer uma peça e ver se precisa de estrutura, que eu particularmente não achei necessário, tá? Aqui, gente, essa parte de coração, deixa eu contar para vocês, é tecido, tá? Essa parte de coração aqui é um tricoline. E aí, como eu tô trabalhando com sintético, o que foi que eu fiz para deixar o tricoline permeável? Eu utilizei um plástico cristal,
tá? Como eu fiz aqui, normal. Coloquei um plástico cristal em cima, prendi ele e depois segui costurando como eu fiz aqui, tá? Do mesmo jeito que eu dublei, né, no TNT 150, eu fiz isso aqui no plástico cristal. Eu já vi que existem, né, spray, eu acho que eu falei certo. Se eu falei errado, me perdoe. Que faz esse processo, né, para impermeabilizar o tecido. Eu acho também que eu falei certo. E aí, eu particularmente prefiro utilizar o plástico cristal. Mas voltando aqui, gente, ao bolso, eu não vi necessidade, tá? Não sei se é porque tá com plástico cristal, mais o TNT 150, mas eu não vi necessidade de estar fazendo, tá colocando o estruturador, tá? Mas mesmo assim, na modelagem tem, tá? Se vocês desejarem, é só vocês recortarem e tá colocando, tá? Aí antes de você colocar essa parte daqui, vocês colocam, tá? Um de um lado e um do outro, tá bom? Mas vá por mim, não precisa colocar, tá? Só se realmente você vê necessidade. Mas aparentemente, pelo menos no meu ponto de vista, do meu gosto, não precisa. Aí aqui agora, essa parte da frente, ela já está, né? Pronta, já está com o forrinho dela aqui, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou passar o vivo também. Vou pegar aqui um pedaço de sintético, tá? Do material que eu tô utilizando. Para poder fazer ali o encontro do vivo. Tá? Eu vou deixar aí rolando. Esse aqui eu vou costurar junto com vocês, tá? Eu vou posicionar aqui. Tá? Vai colocando ponta com ponta. Ponta com ponta não, né, gente? Beiradinha com beiradinha. Dá certo. Gente, esse bolso aqui da frente, costurem tudo com muito cuidado, costurem o vivo também, tá? Para não correr o risco desse bolso no final, quando a gente for costurar, para que ele não entorte, tá? Não fique torto na peça. Deixa eu cortar mais um pedacinho aqui. Eu vou forrar aqui. Tá vendo? Eu não achei necessário estruturar, tá? Então, vamos agora para a parte do fole, tá? Daqui do bolso da frente. Pegar aqui a modelagem, tá? Então, você vai pegar, vai cortar certinho, tá? O principal, como vocês já sabem, eu tô dublando ele no TNT 150. Cortei aqui o forro maior, tá? Maior é uma besteirinha, tá vendo? Só para não faltar na hora da costura. E vou pegar o zíper, tá? O zíper é o mesmo tamanho também, tá? 31 centímetros. Eu cortei, gente, 35 centímetros de zíper, tá? Cortei um pouquinho maior. Eu vou recortar aqui na beiradinha.
tá? Um pedacinho. Vou pegar aqui. E vou colocar o cursor, tá? Pronto. Cursor colocado. Vou dar uma ajeitadinha aqui, tá? Pra ficar certinho, tá vendo? E aí, agora eu vou medir uns 31 centímetros. Sobrou uma besteirinha. Eu vou cortar novamente. Pronto. Agora tá certinho, tá? 31 centímetros. Vou pegar o isqueiro. Vou selar a ponta. E agora eu vou costurar, tá? Vou colocar frente com frente, frente do zíper com frente do material principal. Vou pegar a frente do meu forro e vou colocar com as costas do zíper, tá? É como se você colocasse frente, né? A frente do zíper, ó, a frente do material olhando para o zíper e a frente do forro olhando também para o material principal, tá? Ou seja, zíper e forro frente com frente do material principal, tá? E aí eu vou passar aqui uma costura, prendendo. A gente retrocesse no início e no final. Pronto, já costurei, tá? E agora eu vou aproveitar essa mesma pegada que eu tô aqui e vou fazer a mesma coisa. Do mesmo jeito que tá aqui, eu vou dobrar pra cá, tá? Vou acertar aqui, frente com frente. Coloco aqui, faço esse sanduíchezinho com zíper e vou passar uma costura aqui também. Vira. Tá? Uma vira frente com frente. E agora eu vou passar uma costura aqui. E agora eu vou prender, tá? Essa parte do fundo no forro. Estava costurando. Eu vi um som estranho. Pensei que tinha acontecido até alguma coisa.
Então vamos lá. Vou costurar. Ai, gente, já passou da meia-noite. E eu estou aqui. Então, relevem. Tá? Cortamos aqui, ó, a sobrinha. Também do material, tá? Não sei porquê, gente. Tem uns zíperes que a largura é 3,5 e outras que a largura é 3. Então, eu coloquei, tá? Ele na largura de 3,5. Então, vocês podem ajeitar, tá? Tirar um pouco da sobrinha, caso sobre igual esse aqui mesmo, tá? Pronto. Foi costurado, tá? Pronto. Agora você vai colocar essa costurinha aqui, tá vendo? Costurinha com costurinha, tá? Da lateral. E vai marcar, ó, bota do outro lado também. E vai marcar o centro na parte de baixo. Você vai dar um pique de um lado, um pique do outro lado. Já que na parte de cima, tá? Vamos achar também o meio, tá? Toma cuidado, gente, na hora de marcar isso aqui, que o negócio foi sério. Vocês já viram que eu tô realmente traumatizada, né? E aí vocês vão marcar, tá? Pega um giz e marca. Não dê pique no zíper não, tá certo? Porque o zíper ele pode desfiar. Caso você não esteja com nada para marcar, tá? Vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dar um piquezinho no zíper de um lado e do outro. Eu não quero correr o risco, gente, desse negócio ficar torto, não. E aí eu vou pegar o isqueiro e vou selar, né? Pra ele não desfiar. Pronto. Resolvido o problema. É porque às vezes o giz ele acaba apagando, tá? Porque a gente vai manuseando o material. Então vamos lá. O meio da parte de baixo, que já apagou, tá vendo? Tô dizendo pra vocês. Já apagou. Mas eu sei que o meu meio aqui é o centro certinho do zíper. Então eu vou só acender aqui essa parte do meio. Gente, com minha mão tá toda suja da cola de contato, tá? Só vou acender aqui a marcação do meio, a marcação do meio na parte de cima eu vou dar marcar aqui também, né? Para não correr o risco. Aqui já tá ok. E aí, o que, que a gente vai fazer aqui agora, tá? A gente vai colocar frente. Peraí. Primeiro vamos ver a questão do fechamento, né? Ainda que eu disse para vocês que o padrão abre ou fecha para a esquerda e abre para a direita. Então, se eu quero assim, eu vou colocar agora aqui, ó, frente com frente. Vou pegar um clipezinho e vou marcar, tá? E aí eu vou colocar também frente com frente aqui, tá? E aí o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar uma costura, tá?
Só vou passar, não precisa nem dar retrocesso, só vou costurar aqui para poder prender essa parte aqui do fundo, certo? Para só depois vir cá para cima, botar, acertar, né? O meio com o meio e começar a costurar ele todo, tá? Isso evita que a sua peça costure mais de um lado do que do outro. Então vamos lá? Eu vou colocar aqui meio com meio. Pronto, já prendi aqui na parte de baixo, tá? Pro meio não sair. Ó como tá certinho. Tá vendo? Então agora vamos costurar a parte de cima, tá? Aí eu vou colocar aqui meio com meio. Cuidado também na hora de costurar essa parte de baixo, tá? Vá colocando, gente, também a ponta do material, tá? Com a ponta do fole. Beiradinha com beiradinha, na verdade. Aqui, tudo certinho, tá bom? E a gente vai costurando. Aqui. Acha? Botando ponta com ponta. Pronto, já costurei. Agora eu vou aproveitar aqui. Aliás, eu vou começar do fundo, porque o outro eu comecei de cima. E aí ficou o encontro da costura né, do viés em cima. Ficou atrapalhando um pouco a abertura do zíper, tá? Mas, ó, gente, como casou certinho, tá? Então, agora é só passar um viés, tá? De acabamento. Tá? O viés que eu tô utilizando aqui é o mesmo material do forro, tá? Passar o zíper. Puxou, né? Do outro lado. Já tá finalizando aqui a costura. Eu fui costurar, acabei não costurando ali. Excesso.
Pronto, costurado. Agora eu vou cortar aqui, né, o excesso do forro. Vocês podem estar utilizando, gente, também o viés bom neon, tá? E bora lá. Agora a gente vai desvirar aqui essa parte do bolso, né, que já está pronta. Ai, gente, que lindo! Ai, gente, eu amei essa combinação, viu? Eu amo caramelo, eu amo esse tom de caramelo, gente. Acho que, na verdade, o caramelo, ele fica bom com qualquer cor, tá? E agora, vamos pegar a parte da frente, tá? O molde da frente. Vocês vão ver que vai estar lá escrito para vocês recortarem na parte que tá pontilhada, tá? Vocês vão recortar. Aqui eu também dublei, tá? No TNT 150. Já risquei aqui na parte de trás. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou achar logo o meio, tá? Dessa peça aqui. Deixa o meio da parte de baixo. Vem, contornando aqui, para achar o meio na parte de cima. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura, tá? Como tô passando a costura, gente, porque a minha peça ela está dublada e ela não está colada. Se você estiver utilizando a sua peça sem dublagem ou sua peça com cola, você não precisa estar fazendo isso, certo? Aqui também, gente, já fica já de dica, né? Para quem tá fazendo ela no tecido. Então, eu vou passar uma costura aqui, tá? Na beiradinha, na parte de dentro, tá? Antes de cortar. Ó, repare que aqui quando eu fui fazer o risco, tá vendo? Foi um pouquinho para fora, por isso que eu digo para vocês. Que a parte correta, tá? A ser cortada, risquei aqui, é a parte de dentro, tá? Não é em cima da linha, não é para cá para fora, é dentro, tá? Essa parte que você riscou, ela tem que ficar para fora. Ela não pode ficar para dentro do seu molde. Então, eu vou passar essa costura aqui, tá? E já vem. Pronto. Já fiz a costura. Agora eu vou recortar, tá? Aquele mesmo processo. Dou uma dobradinha para facilitar. E vou recortando, tá? Vou parar aqui rapidinho e já volto. Pronto, já recortei, tá? Agora eu vou achar. Deixa eu cortar aqui esse excesso de linha. Agora eu vou achar o meio, tá? Como eu já achei o meio antes, agora fica mais prático, né? Já dei meio que uma vincadazinha aqui assim. Então já fica mais fácil. Tá, gente? Lembrando que o sucesso do nosso bolso depende dessas marcações aqui, tá? Então, vamos lá. Agora chegou o momento, gente, muito, muito importante. Muito, 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 muito. É a parte da gente costurar o bolso, tá? Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui, tá? O meu pé calcador, tá? A gente dá transporte duplo. Esse aqui, tá? Eu vou estar utilizando como base essa distância aqui, tá? Quando eu for costurar ele, eu vou estar utilizando isso aqui, tá? Como distância da costura. Vou estar mantendo ele sempre aqui na beiradinha, tá? Quando eu for costurar.
A distância que tem o meu calcador, né, da agulha para aqui para a ponta é de 7 milímetros, tá? 7 milímetros. E é o que eu aconselho vocês a estarem utilizando, tá bom? Se seu calcador for de 1 centímetro, faz uma marcaçãozinha nele, tá? Mas não ultrapasse os 7 milímetros. Costure até meio centímetro, mas não costure mais de 7 milímetros, porque ele pode ficar assim. Deixa eu ver aqui, gente, por causa da iluminação, tá vendo? Ele ficou meio franzidinho aqui do lado. Como eu disse pra vocês, essa peça aqui eu descosturei e costurei, tá vendo? Dá até pra ver aqui a parte marcada. Então, para não ficar mostrando, eu costurei um pouquinho mais para dentro. E aí, esse pouquinho mais que eu costurei para dentro, deu essas dobrinhas aqui do lado, tá? Então, para ficar perfeito, perfeito, no máximo até 7 milímetros a sua costura, tá? Dá uma marcadinha lá no calcador para você tomar como base para você estar costurando, mas não costurem mais do que os 7 milímetros, certo? Vou trocar aqui o calcador, já vem. Bem, pessoal, vamos aqui agora a parte da costura do bolso, tá? Na parte da frente. Aqui é um outro material, tá? Porque eu fiz a peça do projeto, né? Que eu iniciei a gravação, porém, a gravação na hora de passar aqui pra máquina, ela não ficou legal, tá? Ficou muito, muito distante, a mão ficou na frente, atrapalhando. Então, eu achei melhor fazer um outro vídeo, tá? Que vocês consigam ter uma posição melhor, assim, para estar visualizando a costura, tá? Então, vamos lá. Aqui já tem até um exemplo, né, gente, de um modelo sem o bolso na frente. Eu, particularmente, estou sentindo falta do bolso, tá? Eu acho que o bolso realmente dá um charme no bolso da frente. Então, eu prefiro com o bolso, né? Mas fica aí ao critério de vocês, né? Então, vamos lá para a costura do bolso, tá? Já achei, tá? O meio da parte da frente e o meio que a gente já tinha, né? Encontrado no fole, tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar ela assim, tá? Vou colocar em pezinha, deixa eu virar aqui, a favor da lâmpada. E pronto. Aqui eu vou colocar meio com meio, vou posicionar aqui. E vou passar uma costurinha aqui na beirada de segurança, tá? Prendendo essa parte daqui. Vou fazer a mesma coisa na parte de cima, tá? Eu vou vir aqui, vou colocar meio com meio, tá? E a partir daqui eu já vou começar a costurar, tá? Se vocês preferirem, vocês podem, gente, vir clipando, tá bom? Mas eu aconselho que antes de clipar, vocês façam isso, tá? Prenda aqui na máquina com a costura de segurança aqui e na costura de segurança aqui, tá? Eu particularmente não vou clipar. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço a costura, tá bom? Vamos pra máquina. Pronto, vamos lá. Primeiro eu vou fazer, né? Aquela costura de segurança aqui na parte de baixo. Tá? Uma costura na beirada. Só pra prender. Gente, desculpa, não sei se tá dando pra vocês ouvirem, mas tem
um som tocando aqui, tá? Próximo à minha casa. Os dias que eu gravei realmente foram os dias que estavam, né? Tava em silêncio. Só que hoje é final de semana, então realmente eu não tive pra onde correr hoje. Então agora eu vou prender a parte de cima, tá? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Pronto. Aqui, se vocês preferirem, como eu falei, vocês podem clipar. Eu já vou fazer a costura, tá certo? Eu acho até mais prático assim, pelo menos essa parte daqui. Tá? Vou abrir o zíper para ficar mais fácil a parte dessa costura. E a costura, gente, a gente vai passar na beirada, tá? Reparem que eu tô usando só essa partezinha aqui do calcador, tá? Aqui é uma transporte duplo. Então, eu só tô usando essa beiradinha aqui como margem de costura, tá certo? Então, a gente vai fazer essa costura por toda a peça, tá? Coloca sempre aqui, ó, beiradinha do zíper com beirada do material. Tá? Essa parte aqui, gente, do zíper aberto facilita bastante, tá? Não estiquem o zíper, apenas acomode, tá? Essa parte aqui da, da curva, faz uma costura, faz uma costura e vai acomodando o zíper. Aqui já dei 2 pontinhos, aí coloco o zíper na beiradinha. Essa parte ali é muito fácil, tá? Com o zíper aberto, vai facinho. Agora eu vou continuar aqui a costura. Deixa eu vir arrumando aqui. Pronto. Quando chegar aqui nessa curva de baixo, aí que vai todo o segredo para quando vocês costurarem, isso aqui não ficar com prega, tá? O que eu vou fazer? Quando eu for costurando, eu vou puxando esse forro para trás, tá vendo? Que ele vai se adaptando aqui direitinho, você vai costurando e vai puxando, tá? Então, vamos lá? Deixa eu vir aqui pra parte da costura. Colocar beiradinha com beiradinha. Peraí, deixa eu ajeitar aqui pra isso aqui sair da frente. Pronto. Vou dar 2 pontinhos, 1, 2, e vou dar uma puxadinha lá atrás, tá? De novo, 1, 2, dá uma puxadinha lá atrás. Repare que até a peça aqui já desceu, tá vendo? Eu já passei já daquela costura ali do canto da curva. Agora vou entrar aqui em na outra. Eita. Tá pertinho aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou puxando aqui pra trás. 2 pontinhos. Puxo mais um pouquinho. Lá atrás. E agora continuo. Tá vendo? Ele acomoda direitinho na peça.
fechar aqui o zíper. Essa parte aqui eu vou fechar. Tá, vou costurar mais um pouquinho. Chego perto da curva ali, vou abrir o zíper novamente. Pronto, tem essa parte aqui de cima, né? É mais prático, porque é só ir acomodando o zíper. Dá um pontinho, acomoda o zíper. Dá um ponto, acomoda o zíper. Tá? Não precisa ter pressa. Pode ir costurando com calma, tá? Que dá tudo certo. Pronto. Finalizada a costura. Agora eu vou analisar aqui meu bolso, se tá certinho, tá? Pronto, já olhei. O meu bolso, ele está ok, ele não está torto, tá? A costura saiu certinha. Agora eu vou pro acabamento. Vamos lá. Passamos uma costura, né? Na beiradinha do material. Agora eu vou passar a costura normal, com o pé de máquina, como eu... Deixa eu dizer pra vocês. O meu pé de máquina, ele é de 7 milímetros, tá? Na minha primeira peça que eu fiz, eu precisei desmanchar o bolso. E aí, o que que aconteceu? Como eu já fui costurando com o pé de máquina, quando eu precisei costurar novamente, teve uma hora que ficou uma parte... Quando eu costurei novamente, ficou uma parte aparecendo. E aí, eu fui costurar para esconder aquela parte que eu já tinha costurado. E aí, ficou um pouco franzido. Deixa eu mostrar aqui para vocês como ficou. Ó. Tá vendo? Opa. Reparem como ficou. Na peça que eu fiz, vocês vão ver que ele não tá com esse franzido aqui. Por quê? Porque eu costurei praticamente 1 centímetro. Então, faça uma costura, gente, de meio centímetro, mas não faça uma costura maior que 7 milímetros. Porque vai ficar com aquele jeitinho ali, tá certo? Então, qualquer coisa, se seu calcador for de 1 centímetro, pega a régua, tá? Coloca perto a fita métrica, faz uma marcaçãozinha para que você tome aquilo ali como base na hora da costura. Então, agora eu vou finalizar minha costura, tá? Vou aproveitar não, gente, para que o acabamento dessa parte fique perfeito. Agora, você já vai pegar o seu viés, tá? De acabamento. Aqui eu vou utilizar o viés do próprio material, tá? Se vocês forem fazer com viés Bom Neon, eu creio que dá para vocês fazerem depois que fizer essa costura. Mas como eu tô fazendo com viés do próprio material e ele não tem tanta elasticidade, eu achei melhor, tá? Eu já fiz sem, vindo com ele aqui, né? Dobradinho aqui. E assim eu achei que ficou bem melhor o acabamento. Vocês vão ver como vai ficar. Então, aqui eu já vou colocar, né? O viés, beiradinha com beiradinha. Já coloquei aqui minha peça na beirada do calcador. E vou vir costurando, tá? Não tenha pressa. Como eu falei com vocês, vá devagarzinho, tá? Aqui eu já tô chegando perto da curva. Deixa eu puxar. Ó, quando for iniciar a curva, deixa o material todo assim, tá? Até você chegar lá na curva. Pronto, tá perto da curva, já vou começar, ó, a dar uma puxadinha no meu material pra lá. Dá uma puxadinha de novo aqui no material pro lado de lá. Deixa eu olhar aqui como eu tô fazendo. Olha, gente, ó, na parte de baixo pra ver como é que tá a posição. Pra não correr o risco de
do lado de lá ficar com preguinhas, tá? Essa parte ali. Pronto, agora eu vou continuar aqui, deixa eu abrir aqui. Aliás, essa parte eu tenho que deixar, né, fechada ali no início. Peraí que eu já abro o meu zíper. Eita, acho que sem querer eu me bati aqui no celular. Tá? Gente, tá perfeito. Essa posição que eu coloquei o celular agora, não perco mais. Ficou excelente. Tá? Deixa eu abrir aqui o zíper para facilitar. Pronto. Colocando viradinho. Eita, reparem que saiu do lugar aqui, tá vendo? Ó. Vou voltar lá. Deixa eu fechar o zíper aqui novamente. Então, tomar muito cuidado, porque eu tô olhando no celular e tô olhando aqui também. Pronto. Bem, a gente não tem, né? Não tem segredo esse restante aqui, não. É a mesma coisa, tá? Da primeira etapa que a gente fez. O segredo mesmo pra a costura sair perfeita é você utilizar o seu calcador ou a marcação, né, que você fez aí no seu calcador como guia, tá? Pra ficar aqui na beiradinha. Vai olhando pra ponta do calcador e vai mirando sua costura nele, tá? Não olhe para a agulha. Vá deixando aqui, ó. Aqui vai ficar bem certinho. Deixa eu ajeitar aqui. Que eu preciso emendar ali. Pronto, eu vou fazer a costura aqui, gente, em toda a volta, tá? Pra não ficar longo isso aqui, que eu ainda tem a parte da costura do viés, tá? Essa parte aqui é bem tranquila, tá? Essa parte aqui do zíper. Mesmo assim, vai dando uma puxadinha lá. Vai dando uma puxadinha. Tá? Eu já percebi aqui que enrugou aqui o zíper, ó. Tá vendo aqui? Eu vou ter que tirar pra arrumar. Ai, glória a Deus, não chegou a enrugar, não. Ele tava começando a enrugar. Bem, gente, eu vou fazer aqui essa costura, tá? E já venho. Pronto, já costurei, tá? Agora é só colocar, gente, o viés, tá? Todo pra cá e virar, tá? E agora é só passar uma costura em toda a volta. Tá, gente? Eu insisto, vocês podem utilizar o clipe, tá? Eu já tô acostumada aí fazendo assim. Essa parte aqui já é mais tranquila, que a gente vai estar costurando um pouco mais pra dentro. Então, não vai interferir, tá? Lá que a gente tinha que tomar bastante cuidado, porque a gente estava fazendo a primeira costura.
Pronto, agora é só você vir dobrando e fazendo a costura em volta. Cortar aqui o excesso do viés em volta. Pronto. Quando vocês forem ajeitar o bolso, vocês ajeitam assim, ó, colocando ele, essa parte aqui da frente, como se fosse, como se você não tivesse costurado nada, tá? Deixa eu pegar aqui a modelagem. Ela, né, essa parte daqui, a gente vai arrumando pra ela ficar assim, tá? Retinha. Que aí vai desfazendo esses detalhezinhos, tá vendo? Que tá aqui como se tivesse franzido. Pronto, vocês vão fazendo assim, vão colocando ele como se não tivesse costurado nada, tá? Deixa ele reto, essa partezinha aqui reta. Pronto, agora é só prosseguir com o vídeo, tá? Original. Então, essa parte daqui já está ok. Agora, vamos partir para colocar o forro, tá? O forro desse bolso. Aqui. Vou passar uma costura, tá? Na beiradinha, toda a beiradinha aqui, para poder prender esse forro, tá? Já vi. Pronto, já costurei o forro, tá? O bolso, ele já está pronto, tá bom? Como eu falei com vocês, tá vendo? Essa parte de lá não aparece, tá? Ó. Então, agora, isso aqui deve ser óleo da máquina. Agora a gente vai fazer aquele mesmo esquema, tá? Se você quiser, você pode utilizar a cola e colar o estruturador aqui, tá bom? Mas eu agora faço assim, tá? Então, pode pegar um TNT, tá? Esse aqui é um TNT fininho mesmo. E eu vou costurar aqui. Quando chegar aqui eu vou encaixar, tá? Do mesmo jeito que eu fiz na parte de trás. Vou fechar e vou cortar o excesso.